Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês, amém? Um dia abençoado, um dia poderoso, um dia profético. Que madrugada poderosa, toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Estou muito feliz de estar aqui com vocês mais um dia. Toda a honra e toda a glória ao Cordeiro de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Como é bom orar na madrugada, amém? Glória a Jesus. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Amém? Já falar para vocês que sexta-feira agora tem Vigília dos Jovens. Vai ser poderoso. Olha o jeito que nós estamos. De um lado, oração ininterrupta. Do outro lado, vigília. E nós estamos subindo de nível na busca do Senhor. Estou muito feliz. Amém? Quero convocar todos vocês para a Vigília de Jovens, que vai ter nessa sexta-feira. Vai ser um tempo estrondoso, vai ser algo sobrenatural, amém? E eu tenho uma super novidade para contar para vocês. Que dia que é hoje? Amor, terça, né? Amanhã, tá? Prestem atenção. Amanhã, aqui no meu Instagram, à noite, 7h30 da noite, eu vou fazer uma live sobre paralisia do sono. Amanhã, dia 25 de março, às 7h30 da noite, eu vou fazer uma live sobre paralisia do sono, tá? Então, eu sei que muita gente tem dúvida, muita gente gostaria de saber. Então, eu vou fazer uma live poderosa. Na verdade, não é live, né? É aula, né? Com aquele resuminho daqueles, né? Então, amanhã não vai ficar salva. Eu já aviso, não vai ficar salva. Amém? Então, aproveitem para vocês desfrutarem de um conteúdo inédito. Eu vou trazer paralisia do sono, como que acontece, o porquê que acontece, como sair de uma paralisia, tá? Como fechar essa brecha. Então vai ser um tempo estrondoso. Então, ó, amanhã, 7h30 da noite, quarta-feira, dia 25 de março, tá? Vou trazer uma live, na verdade é uma aula sobre paralisia do sono. A live não vai ficar gravada, amém? Eu já estou adiantando. É igual a live que eu fiz das bruxas, né, destronando o espírito de bruxaria, não ficou gravada, certo? Então já estou avisando você para você não ficar perguntando, vai ficar gravada? Não, não vai ficar gravada, não vai ficar gravada, tá? Então amanhã, 7h30 da noite, tem live sobre paralisia do sono. É muito interessante vocês entenderem, ok? Glória a Deus, aleluia. Vai ser poderoso, amém? Glória a Jesus. Vocês têm treinamento, né? Pode deixar, Paulo. Fiquem com o coração de vocês em paz. Vão para o treinamento do leadership. Amém? Vão para o treinamento do leadership de vocês. Glória a Jesus. Amém? Vai ser um tempo estrondoso. 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 Amém? Glória a Jesus. Não percam. Você que pode assistir amanhã, não perca. Não perca. Não perca. Eu sei que quarta-feira muita gente tem culto, mas aqueles que puderem assistir, vai ser sobrenatural. Vai ser um tempo estrondoso. Já coloca aí na sua agenda. Amanhã, dia 25, 7h30, paralisia do sono. Amém? Hoje eu vou até divulgar. Ontem não deu tempo, na correria. Ó, vou mostrar pra vocês aqui. Peraí. Glória a Jesus. Ó, que lindo, ó. Tá até pronta a arte. Pedi pra equipe postar hoje. Paralisia do sono. É muito interessante a gente entender esse fenômeno, certo? O porquê que isso acontece, certo? O quando que isso acontece. Então vai ser um tempo estrondoso. Então tô convocando todos vocês. Amém? Vai ser um tempo precioso. Glória a Deus. Obrigada, pastora Bruna. Gente, já vai abrindo comigo, tá? Já vai abrindo comigo em Gênesis 9. Toda a honra e toda a glória ao Cordeiro de Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Vocês estão felizes com Jesus? Eu estou apaixonada. Não estou nem feliz. Estou mais que feliz. Estou apaixonada. Estou apaixonada pela presença. Apaixonada pela glória. Apaixonada. Amém? Glória a Jesus.
É possível sempre estar vivendo o primeiro amor. É possível sempre estar voltando para esse lugar. Amém? Eu sei que muita gente começa bem, acaba se esfriando, mas é possível. Aleluia. Então fala assim: Jesus, eu estou muito feliz com você. Estou muito satisfeita, muito realizada. Amém? Eu gosto de falar para Jesus assim: Jesus, você é a melhor parte da minha existência. Você é o melhor momento do meu dia. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Muito feliz, queridos, que eu vou fazer essa live amanhã. Amém? Toda honra e toda glória ao Cordeiro de Deus. Vai ser um tempo estrondoso, um tempo sobrenatural. Glória a Deus. Isso mesmo, profetiza, Sueli. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro. Jesus, eu te louvo. Amém? Toda honra e toda glória ao Cordeiro. Sexta-feira tem vigília dos jovens. Vai ser tremendo, poderoso. Amém, queridos? Vamos estar lendo agora Gênesis 9. Vamos orar primeiro. Feche os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus. Pai, eu quero te glorificar. Pai, eu quero te exaltar e dizer que tu és bom, Senhor. Pai, que o Senhor fale conosco através da tua santa palavra, que não seja apenas, Senhor Deus, uma palavra, mas a revelação por detrás da letra. Senhor Deus, me usa como um instrumento aqui, Senhor Deus. Me usa como um instrumento debaixo do governo do Espírito Santo. Pai, fala conosco de forma sobrenatural. Eu declaro, Pai, que uma nuvem profética, Pai, acampa sobre a casa de cada um dos teus filhos. Abençoa, Senhor Deus, tudo aquilo que nós temos feito, Pai, na tua presença. E que nós possamos crescer em graça, em sabedoria, em ousadia, todo o tempo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Amém? A vigília é online, queridos. Você pega o link lá no grupo da Global, tá? Por onde que você entra pela oração da madrugada, você pega por lá, tá? Então vai acontecer simultaneamente. Tanto vai estar acontecendo os 90 dias, né, que não para, e também essa vigília que vai ser poderosa, tá? Então vai ser sobrenatural. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor Todo-Poderoso. Bora lá? Vamos então em Gênesis capítulo de número 9. Nós vamos estar lendo. Amém? Amor, pega uma canetinha para mim, por favor. Glória a Jesus. Gênesis 9. Então ontem nós vimos, né, o processo para que as águas baixassem. Então vamos lá. Deus confirma a sua aliança. Então Deus abençoou Noé e seus filhos e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham a terra, todos os animais da terra, todas as aves do céu e todos os animais que rastejam pelo chão e todos os peixes do mar terão medo e pavor de vocês. Eu os coloquei sobre o seu domínio, assim como dei a vocês os cereais e os vegetais por alimento, também lhes dou os animais, mas nunca comam a carne com sangue. Olha aí, ó. Nunca comam a carne com sangue, pois o sangue é vida. Exigirei o sangue de todo aquele que tirar a vida de alguém. Se um animal selvagem matar alguém, deverá ser morto. Quem cometer assassinato também deverá morrer. Quem tiver vida humana, quem tirar a vida humana por mãos humanas, perderá a vida, pois eu criei o ser humano. A minha imagem. Agora sejam férteis e multipliquem-se, povoem a terra outra vez. Então Deus disse a Noé e seus filhos: confirmo aqui a minha aliança com vocês, seus descendentes e todos os animais que estavam com você nas embarcações, as aves, os animais domésticos e os animais selvagens, todos os seres vivos da terra. Sim, confirmo a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão exterminados pelas águas. Olha só. Nunca mais a terra será destruída por um dilúvio. Então, isso aqui é uma promessa de Deus, que nunca mais haverá um dilúvio, né? Olha que forte isso aqui. Nunca mais ele vai destruir a terra,
né, com águas e nunca mais ele vai destruir a humanidade por águas e nunca mais a terra será destruída por um dilúvio. Então Deus disse: eu lhes dou um sinal da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos, para todas as gerações futuras. Coloquei o arco-íris nas nuvens. Ele é o sinal da minha aliança com toda a terra. Então, toda vez que você vê um arco-íris, você precisa lembrar que Deus tem uma aliança com o ser humano. Quando eu enviar nuvens sobre a terra, nelas aparecerá o arco-íris e eu me lembrarei da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos. Nunca mais as águas de um dilúvio destruirão toda a vida. Ao olhar para o arco-íris nas nuvens, eu me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos da terra. Então Deus disse a Noé: este arco-íris é um sinal da aliança que confirmo com todas as criaturas da terra. Aí agora a gente entra em outro tópico, os filhos de Noé. Os filhos de Noé que saíram da arca com o pai foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Presta atenção, tá? Então a gente lembra, presta atenção. Lembra quando a peleja para tomar posse de Canaã? Lembra da peleja para, alcançar a terra prometida? Então Cã é o pai de Canaã, certo? Desses 3 filhos de Noé vêm todas as pessoas que agora povoam a terra. Então, queridos, eu quero que vocês peguem e grifem aqui agora essa passagem, porque essa passagem é muito importante. Olha o que a Bíblia está dizendo. Dessas 3 pessoas, desses 3 homens, descende todo o povo que está na terra. Cã, Sem e Jafé. Aqui deixa claro, Cã é o pai de Canaã, certo? Ele que vai, trazer a descendência aí Canaã. E a gente sabe que Canaã é inimiga do povo de Israel, certo? Depois do dilúvio, Noé começou a cultivar o solo e plantou uma videira. Certo dia bebeu do vinho que ele próprio havia produzido e ficou embriagado. Olha só. E foi deitar-se nu em sua tenda. Pega aqui que eu vou trazer uma rima para você aqui. Cã, pai de Canaã, viu que o seu pai estava nu e saiu para contar aos seus irmãos. Então Sem e Jafé pegaram o manto e o colocaram sobre os ombros. Em seguida, entraram na tenda de costas, olhando para o outro lado, a fim de não ver a nudez do pai, e cobriram-no com o manto. Amém? Queridos, aqui existe, muita gente que fala que não foi só esse ver a nudez, significa outra coisa, certo? Então a gente tem uma linha de pensamento de pessoas que falam que não foi só ter visto o pai, ter zombado do pai e algo desse tipo, mas talvez algo mais sério, certo? Porque olha o contexto aqui. Noé bebeu, ficou embriagado, tá? Aí a Bíblia vai dizer, que Noé foi deitar-se nu em sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu que o seu pai estava nu e saiu para contar aos seus irmãos. Então Sem e Jafé, pegaram o manto. Ou seja, existe a linha de pensamento que ou aconteceu o que a gente não quer que tenha acontecido, porque se aconteceu foi muito grave, certo? Mas quando eu olho para o texto e eu vejo, você vai ver que Noé vai amaldiçoar Cã. Eu acho que só por ter visto a nudez do pai, eu acredito que, lógico, ele faltou com a questão ele deveria ter coberto o pai e tudo. Então, vamos ler aqui para você ver. Quando Noé se recuperou da bebedeira e descobriu o que Cã, seu filho mais novo, havia feito, exclamou: maldito seja Cã. Que ele seja o servo mais insignificante de seus parentes. Então você entende aqui por que os descendentes de Cã é o povo ali da África,
do Egito. Aquele povo ali, queridos, os descendentes de Cã, tá? Então, o povo de Cã é o povo, tarefa de casa hoje de vocês. Hoje vocês vão fazer um estudo, uma pesquisa. Quem são os descendentes de Cã? Quem são os descendentes de Jafé? E quem são os descendentes de Sem? Você vai ver que os descendentes de Sem, que é a linhagem que vem, né, os patriarcas, os semitas, né, os semitas. Até o povo sírio, esse povo tudo, certo? Lógico, dentro dos descendentes de Sem, a gente tem aqueles que vão ali para a linha dos ismaelitas e, dos ismaelitas, né? E dos israelitas, certo? Então, queridos, há uma incógnita aqui. Maldito seja Cã, que ele seja o servo mais insignificante de seus parentes. E disse ainda, bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e que Canaã seja servo de seu irmão. E que Deus amplie o território, olha só, aqui, ó. Que Deus amplie o território de Jafé. Jafé, nós somos os descendentes de Jafé. Então, olha só. Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, a quem Cã seja servo de seu irmão. Então tá falando de dois povos que vão andar perto um do outro, mas Cã vai ser servo do seu irmão, tá bom? Agora, olha a palavra pra... Gente, a Bíblia é profética. O nosso Deus, ele é profético. Quando você começa a ser ativado num coração profético, você nunca mais olha a Bíblia do mesmo jeito. Que Deus amplie o território de Jafé. Que Jafé compartilhe da prosperidade de Sem. Agora, olha só, tá falando que os semitas vão ser muito próximos. Gente, aquele povo, os árabes, são semitas. Esse povo que está lá no deserto, que prosperidade é aquela que esse povo vive? E agora você já viu como que a África, o povo tem uma mentalidade de escassez muito grande? É algo, neles, no DNA deles, é como se tivesse intrínseco uma escravidão. Amém? Que Jafé compartilhe da prosperidade de Sem, e Canaã seja seu servo. Então, Canaã seja seu servo. Então, tá falando aqui que Canaã, seja servo de quem? De Jafé, de Sem. Depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos. Então, Noé tinha 600 quando o dilúvio veio. Depois do dilúvio, viveu mais 350. Então, dá 950 anos, certo? Ok? Então, eu quero que você entenda que nós somos os descendentes de Jafé. Ali a região do Oriente Médio, descendente dos semitas, tá? Você já parou para pensar que Israel está no continente da Ásia? Então Jesus era asiático e judeu. Não parece, né? Parece que a gente às vezes tem uma impressão, asiático. Jesus era asiático. Então, depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos e viveu ao todo 950 anos e morreu. Vamos pegar a rema dessa palavra aqui para nós? O que a gente precisa pegar e fixar aqui? Deus aqui restaurou a aliança com o ser humano, disse que não destruiria mais a humanidade com água, não destruiria mais a terra por causa do ser humano, tá? A gente vê que Deus estabeleceu um arco-íris para que toda vez que chovesse ele se lembrasse da aliança que ele fez com o homem, tá? Deus aqui, ele lança uma promessa de fertilidade e multiplicação. Então, queridos, eu penso assim, Deus pensou assim, olha, agora vai dar tudo certo. Aí eu penso assim, mas será que Deus não sabia que ia dar errado? Eu acredito porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Mas ele precisava colocar em xeque o livre-arbítrio para ver se realmente... Porque, queridos, eu vou contar uma história para você que eu aprendi com o tempo. O profético tem vários caminhos. Ou seja, Deus ele tem um destino profético para você, tá? Se você não se posicionar, você pode atrasar aquela palavra ou perder o time dela. E depois Deus pode ressignificar com outro destino profético para você. Pode fazer isso. E muitas vezes Deus pode, por causa de um desalinhamento. Porque, queridos, é igual eu falei para você, para tomar posse de uma palavra profética, você tem que estar alinhado. E às vezes tem pessoas que não estão desalinhadas.
O dia que uma amiga, né, queria muito que eu ora aí pra ver se esse casamento é de Deus. Ora aí pra ver se isso... Eu falava, vou orar por isso. Isso aí, né? Eu falava, vou orar por esse tipo de coisa. Aí um dia ou outro eu orei e falei, Deus, a fulana tem me perguntado se esse relacionamento é de Deus. Eu sei que... Eu falei assim, Deus, eu sei que o Senhor não vai... Eu falei assim, Deus, eu sei que o Senhor não vai me responder isso porque está no livre-arbítrio e tal. E essa pessoa perguntava, e aí, isso é de Deus, não é? Aí um dia Deus, eu tava do nada, eu acho que eu tava fazendo alguma coisa dentro de casa. O Senhor fala pra fulana que a pessoa a qual ela tá não foi a que eu escolhi pra ela. Mas sobre a escolha dela eu a abençoarei, mas não isentarei ela das consequências que vêm com essa escolha. Nesse dia eu entendi que nós temos o livre-arbítrio. O dia que Deus falou isso pra mim. Essa não é a pessoa que eu tinha preparada para viver o propósito dela. Mas sobre a escolha dela, eu a abençoarei, mas também não isentarei ela das consequências. E aí, né, assim, depois que casou, o esposo batalhou muito para que ela não evangelizasse. Ou seja, durante o relacionamento, essa pessoa falava, não, eu vou buscar com você, até chegou a se batizar, depois, não, eu sou isso mesmo, sou católico mesmo, eu não, você tá entendendo? Então, assim, por que eu tô contando essa história pra você? Porque Deus, Ele pode nos abençoar mediante a nossa escolha, mas Ele não nos isenta das consequências, tá? Não nos isenta das consequências. Então, cuida, querido. Então, aqui Deus tá falando, olha, sejam férteis, multipliquem-se. Então Deus trouxe uma promessa que, olha, vocês vão ser prósperos, sejam um povo abençoado. Só que aqui acontece algo que eu acho que vai além, queridos. Porque assim, a gente olha assim, nossa, só porque Cã viu a nudez do pai, porque assim, lógico, a gente talvez não entende bem a tradição, talvez ver a nudez do pai é algo terrível. Só que toda vez que a Bíblia fala, né, que o marido conheceu a sua mulher, viu, né, conheceu a sua nudez e tudo, a gente entende como um ato sexual. Então, aqui pode ter acontecido isso? Pode, a Bíblia não trouxe claramente, talvez para não trazer um grande escândalo, talvez, né, não sei. Eu creio que tem muitas passagens que estão codificadas, certo? Estão codificadas. Porque hoje a gente vê pessoas pegando a Bíblia e usando a Bíblia para falar assim, incesto na Bíblia era normal, eu posso fazer. Isso na Bíblia, matar era normal. Só que a gente precisa entender que a Bíblia, ela tem uma visão até Moisés estabelecer a lei, certo? Depois ela tem uma outra visão entre a lei e a graça, e quando vem a graça e o Apocalipse, nós temos outra visão. Então, realmente, no começo precisou-se do ser humano casar com as suas próprias irmãs, né? Como a gente sabe que Caim e Abel, provavelmente eles casaram entre irmãos. Só que a gente precisa ver que lá atrás não tinha corrupção genética. E hoje a gente sabe que o fato de irmãos casarem pode trazer problema na genética, tá? Então hoje a gente vê que muita gente fala assim, que Deus é ruim, mas a gente vai ver a vida toda Deus só querendo que o povo seja fiel, porque Deus está cuidando de um povo e ele, queridos, Deus nunca rejeitou ninguém, porque ele sempre falou para o estrangeiro, e ele sempre falou assim, olha, tanto é que no Yom Kippur, se você ler a passagem do Yom Kippur, ele fala assim, todo aquele estrangeiro que quiser participar, certo? Todo aquele que é estrangeiro, todo aquele que não, aquele que quiser ser, aquele que quiser se converter, aquele que quiser participar. Então a gente vê que lá atrás teve coisa, olha, não foi Deus que permitiu muitas coisas. Olha só, Lameque veio se casar com 2 mulheres, a gente sabe, né, que é o filho de Caim. Então a poligamia foi, né, a poligamia ela veio mesmo. Ela veio, mas ela veio pelo homem. Olha só, outro fato que é um absurdo para mim. Quando as filhas de Ló vão lá se deitar com o pai, porque elas acharam, o diabo entrou na cabeça delas, elas acharam que elas não iam ter mais marido. Aí elas embebedaram o pai, dormiram com o pai, engravidaram do pai. E disso nasceu os moabitas,
tá? E os amonitas, que são dois povos que guerreou a vida toda com Deus, com o povo de Deus, com os israelitas. Então, se você for olhar, e olha só, Abraão, queridos, intercedeu pela vida de Ló, intercedeu pela família dele. Você tá entendendo? Então, assim, o que eu vejo aqui? Deus, ele estabeleceu uma bênção sobre Cã, Sem e Jafé. E tem muitas pessoas hoje que Deus já estabeleceu bênção. Só que são pessoas que, por mais que sabem que está debaixo de uma promessa, estão vivendo coisas que Deus não se agrada. E eu acredito, queridos, que Deus, ele tem uma taça de misericórdia. Ele vai relevando, ele usa profeta para falar, ele usa, mas aí quando essa pessoa não se posiciona, ele faz exatamente o que aconteceu com Cã. Aqui o pai amaldiçoou o filho. O pai amaldiçoou o filho. E queridos, a gente sabe que a descendência desse povo sofre até hoje. Queridos, deixa eu te falar uma coisa que você não entendeu. A sua falta de posicionamento, a consequência não está só sobre você. Tá sobre toda a sua geração. Olha a lepra de Geazi. Geazi, querido, foi lá, desobedeceu a palavra de Eliseu. Foi lá, tomou do despojo que não era para ter pego, porque Eliseu não queria nenhum vínculo com a Síria. Mas aí Geazi foi lá e Naamã falou, não, chegou lá os profetas e o meu senhor mandou vir aqui. E aí quando Geazi chega mentindo para Eliseu fala assim, por acaso meu espírito não estava com você? Então que agora a lepra de Naamã passe para você e sua descendência. Queridos, os nossos atos comprometem a nossa descendência. E se você quer ter uma descendência santificada, alinhada, começa a pedir para Deus limpar até mesmo a iniquidade que você não sabe que tem. Se tem uma coisa, querido, eu mostrei para vocês o livro que eu tô lendo sobre iniquidade. E eu vou falar uma coisa para você. A iniquidade, ela vem impregnada em nós e nós precisamos nos santificar. Lembra que eu falei para vocês no seminário agora de libertação que teve sobre a questão do incumbos e sucumbos, que você não para isso com expulsando, porque não é um demônio que está dentro, é um demônio que te ataca por fora, porque ele achou uma legalidade dentro de você. Mas ele só tem uma legalidade porque existe algo iníquo. E a iniquidade é uma coisa tão forte, que enquanto você não destronar a iniquidade, só se destrona com santificação. Amém? Então, queridos, o livro chama Iniquidade, da Ana Mendes Ferrell. Iniquidade, é muito bom. Então, todo dia você vê que nasceu, eu falo, Deus, se tem algum tipo de iniquidade, mostra. Tira toda a iniquidade. Queridos, iniquidade é uma coisa que você não consegue ver que está errado. Iniquidade é um comportamento que você não consegue perceber que Deus não agrada, porque é como se aquilo ali tivesse muito cauterizado, muito torto, você está entendendo? Então é sobre isso. Então, a gente vê na palavra aqui, Deus está, estabelecendo uma nova aliança, mas um desses filhos aqui não entendeu a bênção, não entendeu. E, queridos, a gente vai ver o gigante, por isso que existe aquela teoria que talvez o gigante pode ter vindo no DNA de Cã, com a da sua esposa ou algo do tipo. Você vai ver que os gigantes estão na terra de Canaã. Os gigantes, queridos, estão na terra de Canaã depois do dilúvio. Como que esse gigante apareceu? Uma hipótese, ou teve uma terceira queda, ou teve uma corrupção genética, ou a genética estava corrompida ainda, certo? Então, queridos, existem N fatores que eles alegam, ou um gigante pode ter sobrevivido, certo? Mas eu não acredito que Deus ia falar que desceu da arca, só tinha como sobrevivente. Eu não acredito que Deus ia narrar um texto sabendo que, não, do outro lado, em uma ilha, em algum lugar, havia uma outra pessoa, um gigante, tá? Aí, se a gente lê aqui até o próximo título, este é o relato das famílias de Sem, Cã e Jafé, os 3 filhos de Noé, que geraram muitos filhos depois do dilúvio, tá? Aqui, se você quiser fazer a pesquisa hoje, tem os descendentes de Jafé, os descendentes de Cã e os descendentes de Sem. Aí vocês vão fazer como tarefa de casa para que vocês descubram, tá? Olha só, vamos só ler a descendência de Cã, pra você ver que é o povo tortinho? Olha só,
Ali no capítulo 10, verso de número 6. Os descendentes de Cã foram Cush, Mirazim, Put, Canaã. E os descendentes de Cush foram Seba, Avilá, Sabitá, Ramá, Sabictá. Nananana. Eu vou achar aqui, ó. Só aqui, ó. Quer ver? Se você for olhar lá na frente, aqui, ó. Ó. Onde construiu a cidade de Nínive. Reabaote, Ilã, Recém. Grande cidade situada em Nínive. A gente sabe que, né? Que Deus queria destruir Nínive. Mirazim foi o antepassado dos Luditas, Anamitas, Leabitas, Nafutuitas, Patrocitas. Tudo que tem Ita e Teus no final é inimigo de Deus. Certo? Se você for olhar, tudo que tem Itas, Teus, filisteus. Olha aqui, ó. Descenderam dos filisteus, os cananitas, certo? Se você for olhar aqui, ó, os amorreus, tá? Os hititas. Então a gente sabe que são povos, né? Que, até Sodoma e Gomorra. Então a gente vai ver que essa descendência sempre trouxe, né? Um povo difícil, um povo idólatra, né? Então a gente tem a descendência de Jafé, tarefa de casa de vocês, de Cã e de Sem. Por que nós precisamos saber isso? Tá? Nós precisamos saber isso para entender quais são os descendentes. E aí você vai falar, nossa, essa nação é perturbada mesmo, né? Porque a gente sabe que as nações foram trocando de nome até que chegou, não, agora esse aqui, atualmente. Aí, se você for fazer pesquisa, vai falar assim, atualmente, esses povos tinham esse nome e agora tem esse e esse nome. Amém? Tá? Ó, vamos aqui comigo. Os Cã, exatamente. Os Cã descendem os africanos, mas alguns outros povos também ali perto. Ó, quero trazer com vocês, e agora eu quero que vocês anotem, tá? Muito importante. A Páscoa verdadeira, genuína, ela vai começar ao pôr do sol do dia 1º de abril, que é a semana que vem. Quarta-feira da semana que vem, nós vamos começar a janela da Páscoa. Quando que começa essa janela da Páscoa? E por que eu tô falando isso para você? Porque na janela da Páscoa, na madrugada, nós só vamos orar por pauta de libertação. Porque nós cremos que é a maior janela para Deus libertar o povo dele. Porque foi a janela que Deus tirou o povo do Egito. Amém? Então, semana que vem, dia 1º de abril, começa a Páscoa verdadeira, tá? Então, a Páscoa, presta atenção, ela começa do dia 1º de abril e termina ao pôr do sol do dia 2 de abril. Nós estamos falando da data do dia 14 de Nissan. Então, se você olhar no calendário hebraico, que dia que é o dia 14 de Nissan? Dia 1º de abril. Deixa eu colocar aqui para você. Dia 1º, então, o dia da Páscoa, no calendário verdadeiro, tá? É na quarta-feira da semana que vem. Então, vamos lá. Pera aí. Aqui, ó. Primeiro, olha só. 14 de Nissan. Então, se você colocar o 1º de abril, dá o que aqui, ó? 14 de Nissan. 1º de abril. Olha só. Olha como que as luas estão sincronizadas. Olha só, uma lua aqui, ó. Queridos, o calendário hebraico é lindo. O dia que você entender o calendário, o dia que Deus, ele nunca se moveu por algo humano, ele se move. Deus, querido, ele é poderoso, tá? Olha só, então, que dia que é a Páscoa? Do dia 1º de abril, o pôr do sol, ao dia, tá? Então, eu vou agora fazer uma pauta de oração dos 90 dias. Então, você vai convidar as pessoas, falar assim, olha, você precisa que o seu marido seja liberto do vício? Deixa essa oração ligada aqui 8 dias, o pessoal tá orando nessa janela da Páscoa por libertação. Então eu vou refazer agora as pautas de oração do pessoal e todas as janelas vão orar por libertação. Libertação do vício, libertação da pornografia, libertação do marido que tá no adultério, libertação de tudo. Então a Páscoa, tá? Ela vai do dia 1º de abril do dia 1º ao dia 2, pôr do sol. Amém? Vamos ler aí? Por que fala que é 8 dias? Porque tem a festa de pães asmo também, que também fala de tirar o pecado, tirar o fermento. Então, mas abra comigo agora em Êxodo capítulo 12, verso de número 14. Êxodo
capítulo 12, verso de número 13, queridos. Êxodo, tá? Êxodo 12, verso de número 13. Vamos fazer assim. Vamos fazer melhor. Vamos ler o 6. Êxodo 12, verso 6. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês, dia 14 de Nissan. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará o cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco de sangue e passarão nas batentes laterais do alto e das portas das casas onde comerem um animal. Então aqui a gente não precisa ler tudo, você já sabe essa passagem, qualquer coisa você lê depois, tá? E aqui a gente está vendo o quê? Que Deus está estabelecendo, tá? Um dia especial de sacrifício, que é o dia da Páscoa. Nesse dia eles estão no Egito sacrificando um cordeiro porque o anjo da morte vai passar, né, ali sobre o Egito, só não vai passar ali onde os hebreus estão. E todo hebreu que teve aliança com Deus e matou o cordeiro, colocou o sangue nas batentes da porta, Deus trouxe o quê? Deus trouxe a cobertura. Deus impediu que o anjo da morte ceifasse a vida dos primogênitos. Mas os primogênitos do povo do Egito foi ceifado, até dos animais, certo? Então aqui, qual que é o significado da Páscoa? O significado da Páscoa, querido, é o resgate, certo? Por isso que é a maior janela de libertação. Então, o dia que o anjo da morte passa, Deus cobre com sangue. Só que depois, isso era uma ilustração profética, né, poderosa de Deus para aquilo que ele ia vir fazer mais tarde, que era dar o cordeiro perfeito pela minha vida e pela sua. E que dia que o cordeiro é imolado? No dia da Páscoa. Então, nesse mesmo dia, o cordeiro de Deus. Então, era a festa de Páscoa. O que se fazia na festa de Páscoa? Né? Condenava um e liberava um condenado. E Jesus foi ser o nosso cordeiro. Então, qual que é o significado profético da Páscoa? Livramento da morte. Quebra de sentenças de morte. Por quê? Nesse dia, Deus estabeleceu que o sangue cobriria toda a sentença. Então, havia uma sentença sobre o povo, sobre a região do Egito. Mas aquele que estava debaixo do sangue não ia sofrer a consequência. Deus, olha só, Deus, proteção, blindagem, proteção através do sangue, início de um novo ciclo. Por isso que o mês de Nissan, ele marca o quê? Um novo ciclo, uma nova temporada, uma nova estação, tá? Então, aqui a gente viu que o juízo que Deus tinha sobre o Egito, Deus quebra aqui, porque ao quebrar, né, Deus termina o juízo sobre o Egito com a 10ª praga e libera o povo, né? Faz com que o faraó libere o povo, amém? E queridos, nós somos hoje poupados não por um sangue de um cordeiro que foi imolado. Nós não precisamos mais imolar um cordeiro todo Nissan. Hoje o que nós precisamos fazer? Tomar posse do benefício e do poder que há no sangue de Jesus sobre as nossas vidas e as nossas casas. Então esse dia é extremamente profético. É um dia de céu aberto para nós ministrarmos libertação, para nós clamarmos. Então a janela mais poderosa que tem dias mais férteis para que se viva libertação é do primeiro dia agora, certo? Ao pôr do sol, até o dia 9 ou dia 10 ao pôr do sol. Porque eu vou entrar aqui também com vocês na festa de Pães Asmos, porque a festa de Pães Asmos fala de santificação. E não tem como santificar sem primeiro tirar o fermento, sem primeiro tirar o pecado, tá? Então no Egito o povo ele foi poupado por causa do sangue do cordeiro. E hoje eu e você somos poupados por causa do sangue de Jesus. Lembra que eu ensinei vocês no seminário? O sangue de Jesus ele quebra cadeias, muralhas, legalidades. O nome de Jesus nos dá autoridades para entrar e sair. Mandar levantar, mandar sentar, mandar calar a boca, certo? Eu tô falando no sentido dos demônios. Cala a boca só agora, em nome de Jesus, Satanás. Cala agora, fica quieto, amarrado, mão para trás. Então, o nome de Jesus, lembra que eu ensinei vocês? É o exousia.
E o sangue de Jesus é o dunamis, porque o sangue de Jesus opera a ação. Amém? Glória a Jesus. Abram comigo em 1 Coríntios, para a gente finalizar essa parte aqui. 1 Coríntios, capítulo 5, verso de número 7. 1 Coríntios. Então, o que você vai fazer nesses dias agora, do dia 1º ao pôr do sol? Faz um grupo, vamos ser evangelista? Faz um grupo, fala assim, fulano, eu fiz um grupo, eu vou mandar todo dia um link para você de oração, você se compromete a mandar o link. Vai ser 8 dias de libertação, e se você participar, Deus vai curar a tua casa, Deus vai restaurar. Queridos, pode falar que Deus vai fazer, porque Ele vai fazer. Faz um grupo, fala assim, olha, todo dia é 90 dias, mas esses dias vai ser sobre libertação. Todo aquele que estiver no emaranhado, o que está travado na sua vida, entra para a campanha, fala para a pessoa deixar a oração ligada dentro da casa. Não precisa ser alto, pode ser baixinho, querido, Deus vai quebrar as muralhas. Por quê? Se já está forte essas orações, eu quero que você imagina numa janela que Deus... Ou seja, o que é uma janela, queridos? É uma atmosfera. Deixa eu explicar para você o que acontece. Porque às vezes a gente não entende. Você já entrou numa casa... Vou dar só um exemplo. Quando a gente entra num shopping, talvez de alto padrão, o shopping todo está perfumado. Porque essa é a atmosfera do shopping. A gente vai num bom shopping ali em São Paulo, o shopping, os lavabos, é um cheiro, é uma ornamentação com orquídea, com flor natural. Você fala, que ambiente é esse? Porque é a frequência daquele alto padrão. Então a gente sabe quando a gente está num shopping de alto nível por causa do cheiro, por causa da ornamentação, por causa da limpeza. Então, por que você identifica um local e você já consegue validar dele ser alto padrão ou não? Porque ele tem uma estrutura muito bem organizada. A mesma coisa é o que acontece no mundo espiritual quando tem as festas. A estrutura da atmosfera no reino espiritual muda. O cheiro, a presença, a intencionalidade de Deus sobre manifestar o seu poder sobre uma área, ela aumenta significativamente. É igual, querido, o cheiro do sábado. O sábado é um dia santo, é um dia que Deus falou, esse dia aqui está selado. Não que os outros a gente não tenha que olhar da mesma forma, mas quando a gente sabe que do pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado, qualquer coisa que você fizer toma uma proporção sobrenatural. Por isso, querido, que não é à toa que toda vigília é sexta-feira. Até, querido, o mundo espiritual está mais propício. Até o macumbeiro sabe disso. Ou seja, o mundo espiritual, ele ganha mais movimento. E aí a pessoa pode usar isso para o reino de Deus. Ou também pode usar isso para o reino das trevas. Deus santificou o sábado. Certo? Então você que busca Deus, que jejua, isso toma uma outra proporção. 1 Coríntios capítulo 5, verso de número 7. Então vocês conseguem entender? É uma janela aberta, é uma atmosfera propícia para se viver aquilo. É igual o Pentecoste. Se o Espírito Santo descer no Pentecoste, nós sabemos que é uma janela onde o sobrenatural de Deus está aberto, com uma amplitude maior que qualquer outro dia. 1 Coríntios 5, verso de número 7. Abram comigo, tá? Glória a Jesus. Então aqui diz assim, livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova. Sem fermento, o que de fato são. Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado, por isso celebrem a festa, não com o velho pão, fermentado com a maldade e a perversidade, mas com o novo pão da sinceridade e da verdade, sem nenhum fermento. Então, o que está falando aqui? Ei, tira o pecado, celebrem essa festa, entregando o coração de vocês. Então, o fermento representava o pecado, amém? E representa aqui, né, na palavra de Deus. Olha só. O que Deus está fazendo nesse tempo, tá? Nesse tempo, nesses dias, é tempo que você vai se separar. Então, se tem uma janela propícia para você se santificar, para você pedir intervenção de Deus sobre uma área que você está lutando com libertação, está lutando com cura, tá? Então, nesses dias, você vai falar assim, Deus,
Marca a minha casa, marca o meu DNA com teu sangue. Jesus, traz livramentos, Pai, sobre a minha vida, sobre os meus descendentes, sobre aqueles, Pai, que vivem na minha casa, mesmo que eles não estão posicionados, Senhor. O Senhor trouxe livramento para Ló e sua família, tá? Você vai falar assim, Deus, encerra ciclos de opressão. E nesses dias você vai falar assim, Deus, me tira do ciclo da escravidão, me tira do ciclo dessas crenças limitantes. Então você vai convocar pessoas e você vai também apresentar o seu coração para esses dias. Fala, Deus, me tira. Senhor Deus, eu estou sempre procrastinando, tudo que eu começo eu não termino. Fala, Senhor, me tira desse ciclo velho e me coloca num ciclo de novidade, num ciclo de bênção, num ciclo que eu finalizo um e entro em outro maior ainda. Queridos, você que tem andado conosco num Kairos, você vê, você sai de um aceleramento e entra em outro, de um aceleramento e entra em outro, e Deus está fazendo, e Deus está rompendo, amém? Então vem aqui comigo agora. O que você vai declarar nesses dias da festa, da Páscoa e dos pães asmos? Você vai declarar o sangue de Jesus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, tá? Você vai declarar alinhamento e arrependimento. Por que você acredita que o nosso apóstolo Joel Engel sempre faz o alinhamento profético nessas datas? Ele vai fazer agora, tá? Lá o alinhamento dele é que dia, amor? 18, tá? O alinhamento dele não dá nesse dia, mas dá no mês do alinhamento. Então, Nissan, queridos, é mês de alinhamento. Então, nesse dia você vai falar assim, Jesus, alinha a minha vida, alinha. Querido, sempre que vai chegar perto desse mês, escuta o que eu tô falando. Sempre que chega perto desse mês, eu só vejo Deus tirando gente do nosso ministério, trazendo gente, alinhando, colocando. Querido, é incrível o que Jesus faz, sabe? Porque eu sinto que a atmosfera de alinhamento ela é mais densa dentro desse mês. É onde que Deus tira, Deus faz, Deus mostra. Se tiver alguma coisa oculta aí, é nesse mês que vem. Nossa, tiver qualquer coisinha inflamada, é esse mês que aparece. Ó. Então, a Páscoa, o significado profético dela é libertação da escravidão, libertação do pecado, libertação, limpeza espiritual, amém? E lembra que eu fiz com vocês no Reset? Sejam proféticos. Então, se tem uma temporada para você deixar a casa alinhada, é agora. Nós já começamos, Nissan. Então, se você puder, antes da Páscoa ou durante os dias, põe sua casa em ordem e fala assim, Deus, eu quero fazer um ato profético, eu vou limpar as gavetas, eu vou limpar tudo que tem dentro da minha casa. Aquilo que não prestar, aquilo que não for mais para ficar na minha casa, eu vou jogar fora. E eu quero, Pai, que no mesmo processo que eu estiver fazendo na minha casa, profeticamente o Senhor esteja fazendo na minha alma. Tudo aquilo que não fica mais na minha alma, tudo aquilo, Pai, que não pertence mais a mim, eu vou jogar fora. Eu vou jogar fora, eu vou tirar. E toda vez, Pai, que eu estiver limpando uma gaveta, limpa alguma gaveta dentro do meu emocional, dentro da minha mente, que talvez está bagunçada, está suja, e eu não consigo acessar. Queridos, então, eu vou estar fazendo isso. Eu estava na loucura dos lançamentos, né? Não estava conseguindo. Mas vamos fazer assim? Eu e você, nós vamos nesses dias fazer uma oração, falar, Deus, eu vou trazer um alinhamento para minha casa. E nesse alinhamento, profeticamente, eu estou profetizando que enquanto eu estou fazendo fisicamente na minha casa, o Espírito Santo está fazendo dentro da minha alma, dentro da minha mente, dentro de compartimentos que eu não sei que tem. E Senhor, fala, olha o que você vai pedir nessa Páscoa. Deus, tira toda a iniquidade do meu DNA. Tira toda a iniquidade que possa estar impregnada na minha vida espiritual. Tira toda a iniquidade da minha mente, Senhor. Porque a iniquidade, querido, a gente não vê que tá ali, tá? Então a Páscoa, ela exige alinhamento, arrependimento, limpeza, tá? Ó, 1 Coríntios 5:7, lançai fora todo o fermento. Fala, Deus, me ajuda a sair desse pecado. Talvez você é uma pessoa que luta contra o pecado. Fala, Deus, me libera do Egito. Porque, queridos, o pecado é a prática. O Egito é essa prática do pecado que você tá. É esse lugar, querido, porque liberdade não é você fazer o que você quer. É você não precisar fazer essas coisas para ser feliz. Porque o diabo trouxe uma cultura de que você precisa fumar para ser feliz. Você precisa beber. Você precisa cair na gandaia. Você precisa fornicar e fazer tanta coisa errada para você ser feliz, queridos. Liberdade é você não precisar dessas coisas para ser feliz com Jesus, tá? Fala, Jesus,
Deus, nesses dias, me libera de todo cativeiro que eu talvez não sei que eu estou. Então, nesses dias, 8 dias eu vou orar, queridos. E toda a minha equipe de 90 dias, vai ser a maior ato vai ser talvez o maior ato, tá? Vai ser a maior libertação que nós já fizemos em toda a vida. Eu vou ministrar libertação todos os dias. E vai ser sobrenatural que Deus vai fazer. Você sabe o que é sobrenatural? Então, o que você vai falar para as pessoas que vão estar? Fulano, Beltrano, entra nessa oração, deixa ligadinha na sua casa. Deus vai quebrar. Entra aqui na madrugada e depois você deixa ligada. Ou escuta no momento que você pode, no seu trabalho. Amém? Momento propício para você fazer o quê? Ato profético. Momento propício para você, olha só. Pega o suco de uva. Se você não consagrou, né? Traz que eu vou consagrar essa madrugada. Amor, lembra eu, tá? Suco de uva, se quiser trazer o óleo, vamos consagrar o suco de uva. E nesses dias da Páscoa, fala, Senhor, esse suco de uva representa o sangue de Jesus. Nós vamos passar nos umbrais da janela e porta da nossa casa. Passa nos teus animaizinhos e fala, Senhor, eu creio que o precioso sangue, o poderoso, o único, que nos cobre é o sangue de Jesus. E esse suco de uva representa o sangue de Jesus, que traz livramento, que traz restituição. E profetiza na sua casa que naqueles dias o Senhor vai limpar, vai curar, vai arrancar a iniquidade. Faz um ato profético, mas antes de ministrar isso, faz a limpeza. Faz a limpeza na sua casa, limpa tudo. Aí depois que você limpar tudo, eu gosto assim, depois que eu limpo tudo, tá tudo organizado, eu falo, Deus, agora, primeiro você expulsa o demônio de dentro da sua casa, depois você limpa a sua casa. E depois que você limpa, organiza, deixa ela cheirosa, você pega o suco de uva que representa o sangue de Jesus, você profetiza que Deus é quem sela a sua casa, Deus é quem cuida, Deus acampa os anjos ali, e que toda vez que Satanás passar perto, ele vai sentir o cheiro do sangue de Jesus, que está impregnado nas portas e nas janelas, vai declarar um cerco de fogo em volta do teu apartamento, da tua casa. Talvez você faz isso lá no teu trabalho, faz onde você quiser, que seja profético. E esses dias é extremamente profético. Eu sou profética. Olha só, faça um ato profético aplicando o sangue de Jesus, apresente a sua família. Se você tem ousadia, se o povo da tua casa está debaixo mesmo do teu governo, fala, vem cá, deixa eu passar aqui, deixa eu selar você com o sangue, te selo com o sangue de Jesus nesses dias, contra porque queridos, da mesma forma que essa janela é sobrenatural, você acha que os demônios não estão aí, cirandando? Porque, querida, a janela, ela tem o mesmo sentido. Tá? O diabo, ele está querendo ceifar vidas. E, queridos, Deus pode trazer livramento por causa da tua atitude de fé, por causa da tua oração. Quantas vezes já escutei Deus falando, por causa do seu posicionamento eu tenho livrado fulano da morte, tá? Agora, vamos aqui para a festa dos pães ázimos, tá? Se não der tempo de falar tudo hoje, eu falo amanhã. A festa dos pães ázimos vai do pôr do sol do dia 2. Então, uma festa emenda com a outra. A Páscoa mesmo é do dia 1º ao dia 2. Amém? Nesse dia nós vamos orar contra o espírito da morte. Nós vamos orar contra as ilegalidades. Querido, esse dia vai ser poderoso demais. Você se prepara. Amém? Olha, então nós vamos começar a pauta da Páscoa do pôr do sol, tá? Do pôr do sol, ali das 6 horas da tarde, e nós só vamos terminar, certo? No dia 9 ao pôr do sol. Então nós vamos começar essa pauta de libertação, vai do dia 1, pode anotar aí, até o dia 9, para você convidar as pessoas. Do pôr do sol do dia 1 ao pôr do sol do dia 9, nós só vamos orar nessa pauta de 90 dias por libertação, amém? Então presta atenção aqui no que eu vou falar para você. Do pôr do sol do dia 2 ao pôr do sol do dia 9, a festa do pão asmo dura 7. Então 7 mais 1 dá 8. Então o pessoal fala que é uma festa, o Pessá dura 8 dias. E de fato dura, porque é algo entrelaçado a uma festa entrelaçada a outra. Amém? Olha só, tanto é que no candelabro a gente tem a Páscoa e pães asmo. São 2 festas, uma seguida da outra, tá? Êxodo 12:15. 7 dias comereis pães sem fermento. E você pode fazer um ato profético, falar assim, Senhor, lógico, você não está comendo nem glúten, glória a Jesus. Amém, aleluia. Se você não está comendo, mas se você está comendo glúten, come pão sem fermento, fala, Jesus, eu estou comendo pão sem fermento, para declarar, Senhor Deus, que nesses dias o Senhor remove todo o pecado do meu corpo. Amém? Se você estiver comendo pão. Agora, se você não estiver comendo pão, certo? Melhor ainda, tá? Glória a Jesus. Olha só, em Êxodo 12:19 também diz, durante 7 dias não se ache fermento em vossas casas. Aleluia.
Queridos, então como que você pode hoje tomar isso profeticamente? Durante 7 dias. Se cuida, nem durante o 7, durante o 8. O fermento representa pecado, corrupção, influências malignas, velhos padrões. Então você limpando a sua casa, se você conseguir chegar nos dias, ali no dia 1º, com a sua casa alinhada, organizada, você vai fazer esse ato profético. Fala, Deus, traz tudo para fora, traz tudo à tona, Senhor Deus. Queridos, apresente, coloque, você que está no ato profético, coloque o nome das pessoas, profetiza a libertação do seu chefe, de pessoas que talvez não tenham acesso ao evangelho, talvez através de você, mas existe um bloqueio, uma fortaleza. Olha, a maior pauta de resgate que nós vamos fazer vai ser nessa Páscoa. Porque na Páscoa, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo Nazareno, ele morreu por mim e por você, para que nós tivéssemos vida, e nós já somos resgatados, porque nós já conhecemos o Cordeiro. Mas nesses dias, nesses 9 dias, nós vamos colocar as pessoas que estão afastadas. Se você não pôs no seu pote de oração, você vai colocar. Então, coloque todos os seus parentes, porque, queridos, nós vamos orar. Olha, nós não fizemos o ato profético do resgate. Queridos, o meu outro irmão agora veio para Jesus. Não tá bebendo, tá alinhado, vai casar com uma menina muito gente boa. Então Deus pegou primeiro o João, o Lucas, agora pegou o João. Você tá entendendo? O Pedro já é um menino alinhado. Então você tá vendo o que Jesus está fazendo? Toda a minha família vai vir para a conferência. Eu tô tão feliz porque eu vejo que já é uma resposta de oração. Aleluia. Aleluia. Então, queridos, eu sei que foi a todo o tempo de oração, mas aquele ato profético, aquela campanha que nós fizemos do resgate, aquela campanha foi sobrenatural. Sobrenatural, porque nós fomos intencionais. Aquela campanha, ela trouxe um aceleramento. E assim como Deus está fazendo na minha família, Ele vai fazer na sua também. Aleluia. Então, o que representa a festa dos pães asmos? Limpeza da alma. Por isso que eu falo, limpa a tua casa. Se você quiser limpar nos dias das festas dos pães asmos, pode fazer também, é profético também. Porque você está numa atmosfera de limpeza. Então fala, Jesus, vou limpar minha casa, vou tirar tudo que não presta mais, está acumulado para fora. Aquilo que serve para outra pessoa eu vou doar. Renuncia toda a prática. Nesse dia fala, Deus, eu renuncio à pornografia, eu renuncio à feitiçaria, eu renuncio às coisas que vira e mexe e volta na sua vida. Fala, eu renuncio, Pai, eu te peço ajuda, sozinho eu não consigo, mas se esse dia é tão sobrenatural, Pai, tira, me santifica, Senhor. Amanda cada soia, elebara bastuia shei, canta leterecia. Pede para Jesus te curar. Fala, Jesus, sozinho eu não dou conta, mas eu creio que esses dias é uma janela de libertação, é uma janela de santificação, é uma janela onde o Senhor purifica. Então Jesus purifica minha alma, meus pensamentos, o meu corpo e vivifica o meu espírito. E aí você vai falar, Jesus, traz dentro de mim o que está errado. Traz dentro de mim o que precisa ser alinhado. Amém? Fala, Jesus, eu renuncio o fermento do pecado, o fermento da transgressão, o fermento da iniquidade. Amém? Então, queridos, o maior ato profético que você pode fazer nos dias de festa de pães asmos, se você não tiver feito antes, limpa a tua casa. Fala, Jesus, nesses dias, todo dia eu vou ligar louvor, eu vou. Se você já fala em línguas, fala, eu vou limpar essa casa falando em línguas. E conforme eu for limpando essa casa, limpa minha alma, tem hora que você vai começar a sentir irritação. Essa irritação é porque Deus está mexendo dentro de uma... Queridos, quando teve o reset, eu fiz o protótipo primeiro, né? Então eu fiz o reset 90 dias antes de lançar o programa. Quando eu tô fazendo, tem a primeira parte que é contra a procrastinação, mas primeiro tem que fazer a organização da casa e tudo, né? Então eu lembro que eu comecei a limpar minha casa e arrumar gaveta por gaveta, e eu lembro que eu tava na pia do banheiro, eu comecei a sentir irritação. Eu falei, por que eu tô irritada? Aí eu falei, nossa, eu falei pra Jesus, né, eu li a oração, e quando eu estivesse mexendo em casa, qualquer coisa na minha alma, Jesus ia mexer. E aí eu percebi que Deus estava trabalhando dentro de mim enquanto eu estava fazendo algo natural. Porque, querido, tudo que é ligado no céu é ligado na terra. Então, se você ligar uma oração falando, Jesus, eu vou fazer um ato de limpeza que parece que é um ato natural, mas ele não é natural, não. Conforme eu limpar, tirar, jogar fora, conforme eu fizer aqui na terra, o Senhor está fazendo dentro da dimensão da minha alma, da minha mente. Qualquer coisa que estiver desalinhada, cura, restaura, santifica. E, querido, você vai ver que é sobrenatural. Então, o melhor ato profético para você fazer nos dias de pães asmos, trazer organização, limpeza para sua casa. Ou talvez, se você já organizou sua casa, talvez trazer alinhamento para o seu trabalho. Organiza seus documentos, organiza tudo que está desalinhado, amém? Escreve, né,
Aquilo que você fala, Senhor, nesses dias, tira da minha vida o fermento da maldição, o fermento, Senhor Deus, do pecado, da inveja, disso, daquilo outro, certo? Então, o dia, a Páscoa, ela representa livramento, libertação, intervenção de Deus. Pães asmos significa purificação, significa quebra de legalidade, significa que Deus tá... Então Deus está tirando para limpar. Então Deus, na Páscoa, Ele está tirando. Ele tirou aquele povo do Egito, aquele com a mão poderosa, certo? Então Deus não apenas está tirando do Egito, Ele está tirando o Egito de dentro de você. Então nesses dias Deus vai tirar uma mente escrava, uma mentalidade de escassez. Então a gente vê que aquele povo, eles saíram do Egito, só que daqui a pouco o Egito voltou sobre eles, porque eles eram um povo sem revelação. Era um povo, queridos, que via sinais e maravilhas, mas eles não tinham relacionamento com Deus. Porque para isso, queridos, havia necessidade do Espírito Santo estar dentro. Só que nós não tínhamos, Deus não tinha, né, como mandar o Espírito Santo sem antes mandar um sacrifício suficiente. Porque os cordeiros que o povo sacrificava ainda não era suficiente para o Espírito Santo vir sobre todos. Precisava de um sacrifício superior a tudo, que era o Filho de Deus. E por causa disso, hoje, eu e você temos o acesso direto. Hoje, o tabernáculo, o Santo do Santo, o lugar santo e o átrio estão dentro de nós, corpo, alma e espírito. O teu corpo é o átrio, o lugar santo é a tua alma e o santo do santo é o teu espírito. Amém? Glória a Jesus. Eu vou lançar hoje, amanhã, um curso de tricotomia, já está gravado. Só de quem comprar amanhã, né? Depois da live. Amanhã tem live, tá, gente? Paralisia do sono. Não vai ficar gravada, porque eu vou subir lá para esse curso de corpo, alma e espírito. Porque se não entende corpo, alma e espírito, não entende paralisia do sono, não entende terror noturno, não entende plano de salvação. Deixa eu te falar. Se tem uma coisa que vocês precisam dominar é corpo, alma e espírito. Porque se você não tiver essa chave, você não consegue acessar o mundo espiritual. Você não consegue ter entendimento de coisas mais densas, certo? Eu só consegui viver a minha libertação o dia que eu entendi corpo, alma e espírito. O dia que eu entendi o que acontecia na minha alma e qual que era o processo no meu espírito, queridos, isso fez toda a diferença. Então amanhã eu vou fazer uma live sobre paralisia do sono, 7h30 da noite. Essa live não fica gravada porque eu vou colocar na plataforma do novo curso que eu estou lançando amanhã depois da live. Esse curso é tricotomia, sobre corpo, alma e espírito. Eu explico certinho, bonitinho. E, gente, não podia dar o spoiler, mas eu vou dar, tá? Olha só, que coisa linda. Olha só essa apostila aqui. Não, olha, ó. É a apostila do curso, que já tá pronto. Olha só. Ó, parte do corpo. Parte da alma, parte do espírito. Agora, olha só, no plano de salvação, aqui é a queda, Eva e Adão, aí aqui eu trouxe como que era, o que aconteceu, enfim, tá lindo, aqui ó, corpo, alma e espírito. Não, e tem um ato profético poderoso também que eu coloquei lá de cura interior pro pessoal, tá? Então amanhã, certo? Prestem atenção, amanhã, depois da nossa live, eu vou estar lançando, aí vai estar em todas as redes sociais, certo? Vai ser sobrenatural. Aproveitem mesmo. Amém? Glória a Jesus. Queridos, então, Páscoa, pães asmos é o quê? É uma janela sobrenatural de libertação, de purificação. É sobrenatural. Aleluia. Glória a Deus. Beijo. Faz só um convite pro pessoal que quiser tá em algum dos files que tem, né? Ah, sim. Gente, nós temos um Fire Hub em Brasília, com a pastora Kátia e o pastor Norato. Nós temos um Fire Hub em São José? Isso. São José do Rio Preto? Isso. Em São José do Rio Preto, com a pastora Kelly e com o pastor Américo. E nós temos um Fire Hub já estabelecido em Jundiaí, com a pastora Gleice e o pastor Gledson. Eu vou pedir depois pro pessoal da nossa equipe colocar lá no Instagram da Global Fire o endereço ou como que vocês fazem para achar ou, né, e contactar com esse pessoal. Amém? Outra coisa, apóstola, o link do curso
corpo, alma e espírito, o pessoal quer saber. Ele vai estar no Instagram aí, né? Hoje, depois da live, vai estar em todas as nossas... Não, hoje não, amanhã, depois da live, que é dia 25 o lançamento. Amanhã, depois da live, vai estar em todos os lugares, tá bem? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Vai fazer seu devocional, vai ter o seu tempo com Deus. Sei que você fez o devocional aqui, mas vai ter o seu tempinho com Deus, que eu vou pro meu agora. Beijo, beijo, beijo.